Tu levaste minha culpa lá na cruz. Hoje eu te agradeço, meu amado e bom Jesus, por me dar a salvação deste mundo de ilusão. Retirou os meus pecados, já limpou meu coração. Senhor, em mim faz tua morada, eu te peço por favor. Preciso da tua ajuda, preciso do teu amor, porque na eternidade pela fé eu entrarei, porque lá na sua glória com os anjos cantarei. Jesus foi para o céu, deixando o Consolador, instruindo a sua igreja a ter fé no Criador. E quando Jesus voltar, governar com ele eu vou, juntamente com a igreja, aprendendo com ele estou. Senhor, em mim faz tua morada, eu te peço por favor. Preciso da tua ajuda, preciso do teu amor, porque na eternidade pela fé eu entrarei, juntamente com a sua glória. Com os anjos cantarei. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos hoje meditar no capítulo 20 do Apocalipse. Estamos ao terceiro capítulo para chegar à meditação no livro do Apocalipse. Faltam 20, 21 e 22. E hoje vamos descobrir mais algo para aplicar nos nossos corações e para ajudar, quem sabe, alguém que possa estar confuso, não conseguindo entender nada, mas que consiga alcançar, pelo menos que nós alcançamos até aqui. Assim nós suplicamos no nome de Jesus. Amém. Então nós vamos estar lendo do verso 1 ao verso 3 do capítulo 20 de Apocalipse e vamos estar compreendendo, meditando e aplicando nas nossas vidas tudo que é necessário para a nossa salvação. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo
e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais não enganasse as nações até os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então, o que nós entendemos destes 3 primeiros versículos deste capítulo que nós acabamos de ler? Então, nós vemos Satanás sendo amarrado por 1000 anos. Eu entendo que neste período, que vai ser o reinado do milênio de Jesus aqui na Terra, do Filho de Deus, eu acredito que o Senhor, através deste governo do milênio, ele vai restaurar tudo aquilo que o homem vem danificando, instruído pelo adversário das nossas almas, que nesses 1000 anos é o suficiente para que o Filho de Deus possa restaurar e fazer de novo um lugar que possa ser bem próprio para a habitação dos filhos de Deus. Porque igual lá nas 5 bem-aventuranças que diz claramente que os mansos, os humildes herdarão a terra. Então, para que haja um lugar próprio, tornando outra vez um paraíso que vai descer do céu. Assim nós acreditamos e cremos a necessidade desses 1000 anos, que vai ser a restauração, porque o homem está acostumado com o tempo. E sabemos que para Deus não conta tempo, porque Ele é eterno. 1 minuto se torna toda a eternidade. Então vemos a prisão, ele é amarrado à prisão de Satanás. Como acabamos de ver, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Ele amarrado, preso ali, ele não vai ter como estar incutindo ideias errôneas na cabeça do homem. E o homem vai poder ver o que ele perdeu em não aceitar o plano de vida eterna para regressarmos de novo à eternidade. Então vai servir para isso. Porque nós sabemos que todos aqueles que vão ficar ali debaixo do governo não vai ser em vão este feito do Filho de Deus. E agora o versículo 4. Nós vemos que a igreja vai reinar ao lado, a igreja é o reinado ao lado de Cristo. Ele fala claramente nesse verso 4 que vai ser ali a igreja, o povo santo, salvo, que vão reinar juntamente com Cristo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dada o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degoladas pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem
e não receber o sinal em suas testas e nas suas mãos, na sua mão. E viveram e reinarão com Cristo durante os 1000 anos. Então, é bem claro, não tem nada para interpretar aqui. É um aviso, um dito direto para o entendimento do homem, não tem mistério, não tem segredo neste verso 4. E o verso 5, o que tem para nos trazer como um ensinamento? Vamos ver a diferença entre os salvos e os condenados. Está relatado neste verso 5, que diz o seguinte: mas os outros mortos não reviveram até os 1000 anos se acabarem. Esta é a primeira ressurreição. Então nós descobrimos aqui claramente que vai ter duas ressurreições. Primeiro, a dos salvos, que vão ser ressuscitados para estar reinando ao lado de Cristo. O versículo 4, ele nos mostra claramente isso. E fala daqueles que permanecerão mortos na grande matança que tem aqui no Apocalipse e todo o decorrer da trajetória do homem. Todos esses foram mortos. Não é ali como o pensamento de Salomão, que não nada sabe, eles estão conscientes do que está acontecendo, do que vai acontecer, do que estão sofrendo. Mas ali, quando completar esses 1000 anos, importa que eles também sejam ressuscitados e juntamente com a ressurreição desses condenados, está aí a grande diferença, dos condenados e dos que foram salvos, dos que estão com nome escrito no livro da vida. Aqui nós vemos a grande diferença. Eles vão ser ressuscitados para quê? Para ser julgados e lançados no abismo exterior, aonde vai sofrer eternamente e nunca mais vai ter uma oportunidade. Por isso que nós, aqueles amigos que nós consideramos, nós sempre temos o grande prazer com aqueles que abandonem essa vida carnal e vivam a vida espiritual. Porque o final é algo bem terrível que nós não desejamos para ninguém, que eles venham a sofrer. E fala exatamente disso que está no versículo 6, que é a segunda morte. Diz assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então aqui está bem confirmado o que nós temos compreendido e entendido. Então, neste verso 6, nós vemos aqui a segunda morte, que nós não desejamos nem para os nossos inimigos, porque é algo que não tem retorno e é um sofrimento eterno, e isto nós não desejamos. Principalmente tem tantas pessoas que nós simpatizamos com eles, que não se definem para este lado da eternidade. Parece que se contenta com apenas isto que estão vivendo aqui neste curto momento de vida, que é este período transitório. Então nós, no versículo 7, e a partir do versículo 7, nós vemos exatamente a soltura
de Satanás, que foi preso assim que Jesus volta para assumir o reino dele na terra, e a grande mortandade que vai ter, né, nesse período, todos aqueles vão estar sepultados, mas em prisão, não é dormindo, como o próprio Jesus falou, como Lázaro estava dormindo, vai estar verdadeiramente consciente que estarão em uma prisão. E no versículo 7 fala exatamente isso, da soltura de Satanás, diz assim: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Para que ele vem? Nem é a última chance, para mostrar que verdadeiramente ele é aquele que não tem lugar para arrependimento. Está consciente na arrogância dele, sabendo que vai estar condenado, mas mesmo assim não tem lugar no coração dele para uma restauração, para um novo sistema de vida. E o verso 8: os que não, os não salvos, que vão ser da segunda ressurreição, que vão ressuscitar para ser julgados e condenados de vez eternamente. E diz assim: e sairá a enganar as nações de Gogues e Magogues, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em combate. Então ele vai fazer ali a sua nova rebelião para se voltar contra a igreja salva e contra o Filho de Deus, contra o próprio Senhor, que vai estar aqui governando. Então ele vai ser solto e vai outra vez fazer isto. E Deus podia bem deixar ele preso eternamente mesmo, não soltar nunca mais, mas para confirmar que ele é correto naquilo que ele faz, que ele sabe de todas as coisas, para provar para todos aqueles que acham, porque eu já via um grupo que andam por aí batendo de porta em porta, falando que porque Deus é amor, ele vai ser, até o diabo nos últimos dias vai ser salvo. E aqui ele vai provar para esses e para outros também que não tem lugar para a salvação no coração de Satanás, e nem daqueles que aderiram o seu governo, acharam que ia levar grande vantagem. E o verso 9 é a destruição dos ímpios, que diz assim: e subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. Então, não tem também para esses que aderiram à perdição, está lá registrado, gravado no coração, bem para confirmar aquilo que é onde está o coração do homem, onde está o tesouro deles, está o coração. E aqueles vão ter mágoa porque perderam todos os seus bens terrenos, aquilo que não tem lugar na eternidade, nos céus. E eu creio que a revolta deles, mesmo vendo que já estão derrotados, não vão se arrepender nunca e vão ser apenas julgados para ser condenados eternamente. E o verso 10 fala da prisão eterna, que é a segunda morte. Então, algumas vezes nós já tivemos o privilégio de falar sobre este assunto da segunda morte, o que vem a ser esta segunda morte, e quando nós buscamos no original, nós encontramos que é destituição da graça. Esse favor imerecido que Deus nos deu,
eles também não herdaram este favor, porque não acreditaram e preso nas coisas materiais, terrenas, e não tem lugar para ele, então vai à prisão eterna, que é essa segunda morte, que é a destituição da graça. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Então, na primeira, ali no início do reinado do milênio, vai ser a besta, vai ser presa, já lançada na perdição eterna, junto com o falso profeta, aquele também que enganou tanta gente, dando ouvido e voz à besta para falar mentiras. E então, depois que nós acabarmos este resumo do livro do Apocalipse, nós vamos falar como surgem, como nasce a heresia e os dogmas que têm levado tanta gente à perdição. Mas vamos decidir que vamos terminar esses 2 capítulos que restam, que hoje nós estamos falando sobre o capítulo 20, e só vai restar o 21 e o 22. Então amanhã e depois de amanhã a gente termina esse e vamos preparar uma palestra em cima deste assunto, como nasce, que não é tão difícil descobrir para aqueles que estão achando muitas das vezes que está em uma igreja e ali com tantas coisas que praticam, estão tirando o valor da salvação, tirando o valor do nome do Filho de Deus, tirando o valor da palavra que é o suficiente para nós salvarmos. Então, nós vamos procurar a indicar em cima deste assunto para que não perca. E o versículo 11 e o 12, ele fala exatamente da prestação de conta no julgamento. E o juízo final, que diz o seguinte, versículo 11 e o verso 2 diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes, pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então nós vemos aqui, o motivo. Então nós estamos falando para que a pessoa possa buscar amor, colocar amor no coração, não vingança, arrogância, tirar tudo isso do coração, para que não seja ali, porque, não, eu faço e amanhã todo mundo já esqueceu, mas Deus não esquece não, porque está tudo anotado, tudo de certo e errado que nós fizemos, está anotado exatamente para o dia do juízo final, dia do julgamento. Então o verso 12 assim: vi os mortos, vamos repetir os mortos, grandes, pequenos. Então não vai ter classe social que vai ser beneficiado, igual nós vemos aqui na terra. Quantas vezes eu tenho visto, fulano ele é muito espiritual, mas ele é muito humilde, não vai dar exemplo para a igreja, e então eles olham naquilo que é nível social para estar colocando ali obreiros diante de um povo, e muitas das vezes para prestar mau testemunho, para ensinar erros. Uma vez, numa das congregações que nós congregávamos, nós éramos ali cerca de
15 obreiros e tinha um no nosso meio que era um dentista. E, por incrível que pareça, era um ótimo amigo. Ele não expunha sobre os demais a sua superioridade social. Ele era aquele que procurava sempre se anivelar conosco. E eles, pelo título, o diploma dele de doutor, então eles bajulavam aquela liderança daquela congregação, bajulava tanto ele, e ele não se sentia bem, porque por várias vezes ele me relatou isso, e botaram ele para pregar num culto numa noite de domingo. Entregaram a ele como revelação que ele estava. Ele até questionou. Aí aquele que estava dirigindo a igreja falou com ele que era revelação. Então ele falou assim, já que é revelação, então eu vou. Aí quando chegou na hora da mensagem, período de louvor, e logo seguir a mensagem, ele subiu no púlpito e leu o texto que ele tinha separado e ficou parado diante da igreja. Devia ser de ter mais ou menos umas 150 pessoas nesta noite. Aí falou assim, olha, meus irmãos, eu não me sinto capacitado em estar nesta posição que me colocaram hoje. Mas como entregaram como uma revelação, eu não quis negar que fosse uma revelação, mas eu assumo para todos que eu não tenho capacidade de falar uma mensagem para a igreja. Porque aqui tem tantos outros capacitados, aí citou os outros obreiros que estavam sentados ao lado, e falou, são todos eles melhor capacitados do que a mim. Mas como me entregaram como revelação para pregar aqui hoje, eu vim aqui, mas eu peço desculpa à igreja que eu não tenho palavra para ensinar ninguém. Eu tenho muita dificuldade com isso. E ali ele encerrou o culto. Aquele culto não teve mensagem aquela noite, mas para mim teve, porque ele pôde mostrar sua humildade, confessar para a igreja que ele não estava preparado para aquilo. Então, eu sei que hoje ele está como um diácono. Não sei se hoje em dia está pregando, porque eu estou morando longe dele. Não tenho tido assim não tenho tido mais aquela convivência que nós tínhamos. E isto para mim foi uma experiência e me mostrou a grande cegueira daqueles que estão diante de congregações que não dá lugar verdadeiramente ao Espírito Santo, e está ali achando que o desejo da carne é a revelação do Espírito, e nós sabemos que claramente que não é. E este texto ele nos chama a atenção para isso, para não dar lugar à carne, porque se nós estamos na igreja, apesar de ser composta de pessoas que estão na carne ainda, mas é algo que é espiritual para atentarmos para as coisas espirituais. E é isto que importa para a salvação. E o último versículo, do 13 ao 15, vamos estar encerrando este resumo deste capítulo, que diz assim: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, confirmando aquilo que nós falamos, que esta segunda morte é o que nós devemos temer, porque não tem, depois que entrou nessa segunda morte, não tem mais como se salvar.
e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então está bem claro, é algo que nós devemos estar procurando a fugir disto. É algo que precisamos estar a cada dia meditando, esforçando para alcançar a grande misericórdia de Deus. E vamos encerrar orando, glorificando a Deus por nos dar este entendimento e alcançar. Sabemos que é bem pouca coisa ainda do que o livro, o capítulo 20 pode trazer como espírito, mas para mim já é o suficiente para não querer voltar nunca mais ao mundo carnal, apesar de estar vivendo nele, mas nós estamos naquela transição, saindo de um plano carnal para um plano celestial, um plano espiritual que vai durar eternamente. Senhor Deus, nós glorificamos o Teu nome pela grandeza, pela bondade, pela grande maravilha que é o mundo espiritual ao qual nós desejamos alcançar para vivermos eternamente ao lado do nosso Criador, do nosso Rei dos Reis, ao lado do nosso Deus dos deuses e Senhor de todos os senhores. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor.